Que Deus abençoe profundamente a sua vida neste momento. Seja muito bem-vindo ao Eco dos Condenados, um canal onde você encontra alertas espirituais, reflexões e mensagens que tocam o coração. Antes de começarmos a palavra de hoje, eu te peço, se inscreva no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários a frase "Deus fala comigo todos os dias". Isso ajuda esta mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam ouvir a voz de Deus. Hoje eu quero te mostrar algo que talvez você nunca tenha percebido, mas que pode mudar sua vida. A verdade é que Deus sempre fala, sempre avisa, sempre direciona. Mas muitas vezes, por causa da correria, das preocupações e até das dores que carregamos, a gente passa por cima dos sinais e segue em frente como se nada estivesse acontecendo. E é justamente nesse ponto que muitos se perdem. A Bíblia é clara, Deus nunca age sem antes alertar. Ele avisou Noé sobre o dilúvio. Avisou Abraão sobre o futuro. Avisou Moisés antes de libertar o povo. E ele continua avisando hoje. A diferença é que, naquele tempo, os avisos eram grandes, visíveis, diretos. Mas hoje, Deus fala de maneiras sutis, silenciosas, profundas. E quem não está atento deixa passar. Às vezes Deus avisa através de um incômodo no coração, daquela sensação estranha que você não consegue explicar. Outras vezes, Ele fala através de situações que se repetem, pessoas que entram e saem da sua vida, oportunidades que fecham, caminhos que mudam sem você esperar. Nada disso é acaso. Nada disso é coincidência. São sinais. Você, que está ouvindo agora, entre 30 e 60 anos, já passou por muita coisa. Já viu alegrias, perdas, promessas e frustrações. E talvez, por causa disso, o seu coração tenha ficado mais duro, mais desconfiado, mais cansado. Mas Deus não desistiu de falar com você. Ele não te abandonou. Ele não te deixou sozinho. Ele continua te avisando, apenas espera que você volte a ouvir. Pense agora na última coisa que te deixou inquieto. Aquela preocupação que surgiu sem motivo, aquele pressentimento, aquela falta de paz, isso pode ter sido Deus tentando te alertar. Ele usa a inquietação para nos fazer parar, para nos fazer pensar, para nos fazer enxergar aquilo que nossos olhos naturais ignoram. Eu quero te contar a história de uma mulher comum, como eu e você, que ignorou os sinais de Deus durante anos. Ela trabalhava demais, se doava demais, se preocupava demais. Mas nunca parava para ouvir. Ela dizia, estou bem, está tudo certo. Mas por dentro, algo gritava pedindo socorro. Algo tentando chamar a atenção dela. Deus falava com ela através de sonhos, através de conselhos, através de pequenos alertas que surgiam no caminho. Mas ela sempre achava que era coisa da cabeça dela. Até que um dia, tudo desabou de uma vez. A saúde, o emocional, o casamento, o trabalho. E naquela queda dolorosa, ela finalmente entendeu que Deus estava avisando bem antes de tudo acontecer. Talvez isso esteja acontecendo com você também. Talvez Deus esteja tentando te mostrar algo há meses, ou até anos, e você simplesmente empurra para depois. Mas hoje, o fato de você estar aqui, ouvindo esta mensagem, já é um sinal espiritual. Nada acontece por acaso. Deus te trouxe até aqui porque Ele quer te alertar antes que algo maior aconteça. Então, continue comigo. Porque a partir de agora, vamos aprofundar ainda mais nessa reflexão. E você vai perceber que Deus te avisou muitas vezes, você só não tinha entendido. No final, eu vou te pedir novamente para comentar uma frase de fé, porque isso fortalece o YouTube e, principalmente, fortalece a sua própria vida espiritual. A mulher da nossa história achava que tudo o que vivia era apenas consequência da vida corrida. Ela não percebia que cada alerta, cada desconforto, cada situação repetida era, na verdade, uma tentativa de Deus de fazer com que ela parasse por um momento e olhasse para a própria vida. Mas como muitos de nós, ela só acreditava naquilo que podia tocar, ver ou explicar. E com isso, foi ignorando o espiritual até que tudo começou a apertar. As coisas ao redor dela começaram a sair do controle devagar. Nada repentino, nada grandioso, mas detalhes, pequenos sinais. De repente, pessoas que ela confiava começaram a se afastar. O trabalho que antes parecia estável passou a trazer peso, cansaço e frustração. O coração dela sentia um vazio estranho, uma falta de paz que nenhum descanso resolvia. Mas mesmo assim, ela insistia em seguir adiante, sem perceber que Deus estava tentando protegê-la. A Bíblia nos mostra que Deus nunca permite que algo nos atinja sem antes enviar um aviso. Ele sempre prepara o coração, sempre deixa pistas, sempre move algo no ambiente ao nosso redor. Mas quando a pessoa está emocionalmente cansada, espiritualmente distraída ou sobrecarregada,
não consegue reconhecer que aquilo é Deus falando. E foi exatamente o que aconteceu com aquela mulher. Ela confundia sinais com coincidências, e livramentos com azar. Certa vez, ela teve um sonho tão forte que acordou com o coração acelerado. Era como se alguém a tivesse chamado pelo nome, pedindo para ela mudar de direção. Mas ela levantou, bebeu um copo de água e disse a si mesma: é só um sonho bobo. Mal sabia ela que aquele sonho era o último aviso antes de algo importante acontecer. Muitas pessoas fazem o mesmo. Deus fala, mas a pessoa racionaliza, ignora ou simplesmente empurra para o lado. Então veio o dia em que tudo que ela vinha ignorando se acumulou. A saúde emocional dela desmoronou. Ela chorou sem entender o motivo. Sentiu um peso no peito, como se estivesse carregando o mundo inteiro sozinha. Foi nesse momento de dor que ela finalmente fez aquilo que não fazia há muito tempo. Parou. Silenciou. Olhou para cima. E perguntou: Deus, o que está acontecendo comigo? Naquele instante, ela percebeu que todas as situações que antes pareciam normais eram, na verdade, avisos. Aquela amizade que se afastou sem explicação. A porta que se fechou quando ela estava certa de que ia dar certo. A perda que doeu tanto, mas que agora fazia sentido. Deus tinha tentado poupar ela de algo pior. Mas, como muitos de nós, ela só entendeu na dor aquilo que Deus tentou mostrar no amor. A partir desse momento de quebrantamento, ela começou a enxergar o que não via antes. Lembrou da frase bíblica que diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. E ela entendeu: perece porque não ouve, perece porque não percebe, perece porque ignora aquilo que o céu está tentando dizer. O problema dela não era a falta de aviso, era a falta de atenção espiritual. Quantas vezes isso também acontece com você? Essa história é um espelho para muitos que estão assistindo agora. Há pessoas que Deus já alertou sobre um relacionamento, um trabalho, um hábito, uma direção, mas continuam insistindo porque pensam com a emoção ou com o medo, e não com o discernimento. E Deus, por amor, continua enviando sinais, até que finalmente a pessoa pare e escute. E talvez, hoje, seja exatamente esse o momento para você. O mais interessante é que, depois que ela percebeu os sinais, tudo começou a mudar. Não da noite para o dia, mas aos poucos. Porque quando o coração finalmente entende que Deus está avisando, algo dentro da gente se reposiciona. A oração fica mais sincera, a alma fica mais leve, e os olhos espirituais começam a se abrir. Ela passou a enxergar aquilo que sempre esteve ali, mas que a correria tinha escondido. E assim como Deus fez com ela, Ele quer fazer com você. Ele quer que você entenda quando algo é aviso, quando algo é livramento, e quando algo é direção. Ele não te trouxe até este vídeo por acaso. Ele quer te despertar, te preparar e te proteger. E agora que você já conheceu a história, vamos entrar na parte mais profunda, como a Bíblia explica esses avisos divinos, e como reconhecê-los antes que seja tarde. A Bíblia é clara quando fala sobre os avisos de Deus. Em toda a Escritura, o Senhor nunca deixou alguém caminhar para um momento importante sem antes preparar o coração. Ele sempre envia sinais, sempre alerta, sempre fala. Mas ele não obriga ninguém a ouvir. Ele respeita o livre-arbítrio, mesmo quando sabe que a pessoa está prestes a se ferir. E é por isso que reconhecer os sinais é tão importante. Eles são cuidado de Deus antes do impacto. Quando Deus avisou Noé sobre o dilúvio, a maioria não acreditou. Riram, zombaram, ignoraram. Mas o aviso estava ali, claro e urgente. Da mesma forma, muitos hoje ignoram o que Deus está tentando mostrar porque esperam algo dramático, sobrenatural, visível. Mas Deus também fala no simples, no cotidiano, no detalhe. Às vezes, Ele fala justamente onde você menos espera, e é por isso que muitos não percebem. Muitas vezes, um aviso de Deus começa como uma pequena inquietação. Não é medo, não é ansiedade, é algo diferente, algo interno, espiritual. É um desconforto que ninguém enxerga, mas que você sente. E isso não é fraqueza. Não é falta de fé. É Deus dizendo: pare. Observe. Não siga desse jeito. A inquietação é uma forma de Deus te proteger de algo que você ainda não consegue ver. Outras vezes, Deus usa a palavra para nos avisar. Um versículo que salta diante dos olhos. Uma mensagem que parece feita para você. Um trecho que toca o seu coração de um jeito diferente. A Bíblia continua viva e atual, e Deus continua usando-a para direcionar seus filhos. Mas para isso, é preciso ter disposição de ouvir, porque a voz de Deus se revela para quem busca, não para quem vive em distração. Quando algo na sua vida começa a se repetir de forma estranha, isso também é um aviso. A mesma batalha,
a mesma decepção, o mesmo tipo de pessoa, o mesmo tipo de queda. Nada disso é coincidência. Deus permite repetições quando quer te ensinar algo que você ainda não entendeu. Cada repetição é uma lição não aprendida, um alerta sendo reforçado, uma oportunidade de mudar antes que a dor aumente. Outra forma que Deus usa para avisar são as portas fechadas. Às vezes, a gente insiste tanto em algo que não foi feito para nós que Deus precisa intervir. Ele fecha uma porta para evitar que a gente entre em um lugar que traria mais sofrimento do que alegria. E muitas vezes, a gente reclama, dói, chora. Mas depois entende que aquela porta fechada foi um dos maiores cuidados de Deus. Deus também avisa afastando pessoas. Isso dói, eu sei. Mas há pessoas que não podem caminhar com você para onde Deus quer te levar. Há amizades que enfraquecem sua fé. Há relacionamentos que adoecem sua alma. Há companhias que puxam você para baixo sem que você perceba. Quando Deus tira alguém da sua vida, Ele não está te punindo, Ele está te protegendo de algo que você ainda não enxergou. Uma das maneiras mais profundas de aviso é a falta de paz. A paz é a régua espiritual. Quando algo é de Deus, você sente paz. Quando não é, algo dentro de você tira o descanso. Você pode até tentar ignorar, mas a falta de paz sempre volta. A falta de paz é um grito silencioso do Espírito Santo dizendo: não vá, não faça, não insista. E aprender a ouvir essa voz muda tudo. E para completar, Deus usa circunstâncias externas para confirmar seus avisos. Você ouve alguém comentar algo que parece direcionado a você. Uma palavra na igreja fala exatamente sobre o que você vive. Um vídeo aparece justamente no momento em que você precisa. Nada disso é coincidência. São confirmações divinas, toques espirituais enviados na hora certa. Compreender os avisos de Deus é uma forma de sabedoria espiritual. É a habilidade de perceber o cuidado antes do problema, de reconhecer o amor antes da dor. Deus não quer te ver quebrado. Ele quer te ver preparado. E por isso ele fala tanto. Agora que você já entendeu como esses avisos aparecem, vamos para uma parte muito importante. Os 3 sinais mais comuns que Deus usa para falar com você, e que muita gente simplesmente não percebe. Um dos primeiros sinais de que Deus está tentando falar com você é a inquietação interior. É aquele incômodo que ninguém percebe, mas que te acompanha. Você tenta descansar, tenta se distrair, tenta fingir que não está acontecendo, mas a inquietação volta. E essa sensação não é apenas emocional, ela é espiritual. É como se Deus estivesse dizendo: filho, isso não é para você. Filha, esse caminho vai te machucar. A inquietação é um alerta forte, e quanto mais você ignora, mais ela cresce. A inquietação aparece especialmente quando estamos prestes a tomar uma decisão que pode mudar o rumo da nossa vida. Pode ser um relacionamento, uma escolha profissional, um negócio ou até uma amizade que parece boa, mas não é. Deus não deixa seus filhos avançarem cegos. Ele sempre coloca algo no coração antes, como um sinal de proteção. A inquietação que não passa é, muitas vezes, uma resposta de Deus para algo que você ainda não perguntou. O segundo sinal muito comum é quando portas começam a se fechar. E aqui é importante entender: a porta não se fecha porque você é incapaz, fraco ou azarado. A porta se fecha porque Deus sabe o que você não sabe. Ele vê lá na frente. Ele enxerga o que você não consegue ver. E quando ele fecha uma porta, ele está evitando que você entre em algo que traria dor, confusão ou atraso para sua vida. Uma porta fechada é, muitas vezes, um livramento disfarçado. Algumas pessoas olham para as portas fechadas como rejeição, mas na verdade é proteção. Deus não tira nada que vai te fazer bem. Ele só remove o que mais tarde poderia te destruir. É como um pai que impede o filho de tocar no fogo. Às vezes dói, às vezes frustra, mas é amor. A porta fechada não é o fim, é o começo de algo maior que Deus está preparando. Você só precisa confiar no processo, mesmo quando não entende. O terceiro sinal que Deus usa para falar é afastar pessoas da sua vida. Isso pode ser um dos avisos mais dolorosos, porque envolve sentimento, história e apego. Mas muitas vezes, Deus tira pessoas porque sabe que elas estão te puxando para longe dele, te distraindo, te diminuindo ou te enfraquecendo espiritualmente. Deus remove aquilo que impede seu crescimento, mesmo quando você insiste em manter. E quando Deus afasta alguém, normalmente começa do jeito mais silencioso possível. Conversas diminuem, atitudes mudam, a presença já não encaixa mais. Não é raiva, não é briga, é propósito. Deus está fechando ciclos. Ele sabe quem pode caminhar com você e quem não pode.
Tudo o que sai da sua vida no tempo de Deus não era raiz, era só folha. E folha, quando o vento sopra, sempre vai embora. O afastamento de pessoas é um dos sinais mais claros de que Deus está te preparando para algo grande. Ele limpa o terreno antes de plantar algo novo. Às vezes você perde amizades porque Deus quer te dar paz. Às vezes você perde relacionamentos porque Deus quer te dar cura. E às vezes você perde companhia porque Deus quer te dar direção. Nem todo afastamento é perda, muitos são restauração. Quando esses três sinais aparecem juntos, inquietação, portas fechadas e afastamento de pessoas, isso não é coincidência. Isso é Deus te reposicionando. Ele está te tirando de caminhos tortos para te colocar em caminhos de vida. Ele está te protegendo de situações que você talvez não teria força para enfrentar. Ele está guiando suas decisões para te livrar de consequências que só Ele enxerga. Aprender a ouvir esses sinais muda tudo. Muda sua visão, sua fé, sua forma de decidir. E o mais importante, te aproxima de Deus. Porque quando você começa a entender que Ele fala o tempo todo, a sua vida espiritual desperta de um jeito que nunca mais volta a ser o mesmo. Você para de insistir onde Deus não está e começa a caminhar onde Ele realmente quer te levar. Agora que você já entendeu os principais sinais, vamos aprofundar na parte prática. Porque muitas pessoas até reconhecem que Deus está avisando, mas não sabem o que fazer depois. Na próxima parte, você vai descobrir exatamente como agir quando Deus te alerta, e como não perder aquilo que Ele está tentando te mostrar antes que seja tarde. Às vezes Deus começa a mover coisas ao nosso redor que não fazem sentido à primeira vista. Pessoas se afastam, portas se fecham, caminhos mudam de direção. E você fica se perguntando, Senhor, o que está acontecendo? Mas é justamente nesse ponto que muitos não percebem que Deus está construindo um livramento silencioso. Ele vê o que você não vê. Ele enxerga conversas escondidas, intenções ocultas, perigos que você ainda não percebeu. E, por amor, Ele te reposiciona. Você talvez esteja insistindo em algo que já deveria ter sido deixado para trás. Deus não quer que você viva preso ao que te enfraquece, ao que drena sua paz, ao que coloca dúvidas no seu coração. Ele quer te conduzir para um lugar onde sua fé cresce, onde sua alma descansa, onde sua vida encontra sentido. Só que, para chegar lá, Ele precisa tirar você de ambientes que te adoecem por dentro. E esse processo dói, eu sei. Muitas vezes você confunde movimento com perda, silêncio com ausência e mudança com castigo. Mas Deus não está te punindo, Ele está te protegendo. O que hoje parece um vazio, amanhã você perceberá que era espaço sendo criado para algo novo. O que hoje dói, amanhã fará sentido. Ele sabe exatamente o que precisa ficar e o que precisa ir. Ele não erra. Há momentos em que Deus tira pessoas da sua vida porque elas não conseguem acompanhar a caminhada que Ele preparou para você. Não é que elas sejam ruins, é que simplesmente não fazem mais parte do propósito que te espera. Algumas pessoas só estavam na sua vida por uma estação, e tentar mantê-las além do tempo apenas atrasa aquilo que Deus quer construir em você. Existem coisas que você está pedindo para Deus devolver, mas Ele está dizendo, filho, se eu te devolver isso, vai te machucar outra vez. Ele conhece o seu coração e sabe onde estão suas maiores fragilidades. Ele não quer te ver repetindo ciclos que já te feriram antes. Ele quer te conduzir ao amadurecimento, à força, à clareza. E para isso, algumas portas precisam permanecer fechadas. Talvez hoje você esteja se sentindo sozinho, mas não está. Deus não te abandonou. Ele apenas está te afastando do barulho para que você consiga ouvir a voz dele com mais clareza. Ele está afastando confusões, distrações e influências que estavam tentando apagar a luz que há em você. Ele está te alinhando novamente com o propósito que já estava escrito antes mesmo de você nascer. Enquanto você se preocupa com o que perdeu, Deus está olhando para o que está prestes a chegar. E se você pudesse ver o que Ele está preparando, entenderia por que tanta coisa precisou ser removida. Há bênçãos que você não pode receber enquanto estiver preso a certas pessoas, lugares ou hábitos. Deus está te preparando para algo maior, não para algo menor. Se você sente que tudo está mudando rápido demais, não tenha medo. Deus não trabalha com pressa, mas trabalha com propósito. E quando Ele acelera algo, é porque o tempo chegou. Ele sabe que, se demorar mais um pouco, você pode se machucar, pode desistir, pode se desviar. Então Ele age, Ele corta, Ele protege, Ele move. E tudo isso é amor. Hoje Deus está te convidando a confiar, a entregar o controle, a parar de lutar contra o que Ele já decidiu te afastar. Você não entende agora, mas vai entender. Você não vê agora, mas vai ver.
Toda mudança que vem de Deus é para te levantar, nunca para te destruir. Mesmo quando dói, é cuidado. Mesmo quando parece perda, é livramento. No final desta caminhada, você vai olhar para trás e dizer: foi Deus. Só podia ser Deus. Porque Ele nunca erra o caminho, nunca falha no tempo, nunca abandona aquilo que Ele começou. Continue firme. Continue crendo. Ele está te avisando, te guiando e te preparando, mesmo quando você não percebe. Há momentos em que Deus fala de forma tão suave que você só percebe quando silencia o coração. Talvez você esteja passando por um desses momentos agora. Tudo parece parado, tudo parece quieto, mas algo dentro de você murmura: tem algo diferente acontecendo. E é verdade. Deus está te chamando para um despertar espiritual, para olhar além do que os olhos naturais conseguem enxergar. Ele quer te ensinar a discernir. Você já reparou que, às vezes, uma inquietação começa a surgir do nada? Não é ansiedade, não é medo, é Deus te alertando. Ele coloca um desconforto santo dentro de você para te impedir de seguir por um caminho errado. Ele fecha portas aparentemente boas para te proteger de consequências que você ainda não vê. Ele te impede de fazer escolhas precipitadas porque sabe que cada decisão constrói um futuro. O problema é que muitos confundem esse cuidado com obstáculos. Acham que Deus está dificultando, quando na verdade Ele está salvando. E você precisa entender: quando Deus diz não, é porque o sim dele seria perigoso. Quando Ele te trava, é porque seguir adiante causaria feridas que demorariam anos para sarar. O amor de Deus nem sempre soa como você quer, mas sempre soa como você precisa. Talvez ultimamente você esteja sentindo um peso inexplicável, como se algo estivesse fora do lugar. Pode ser Deus te mostrando que você está carregando coisas que não são suas. Ele não quer que você viva oprimido, cansado, esgotado. Ele quer te aliviar. Ele quer que você coloque nas mãos dele aquilo que você não tem mais forças para carregar. Ele não te criou para viver sobrecarregado. Muitas vezes Deus permite um incômodo apenas para te tirar de um lugar onde você não deveria mais estar. Ele tira sua paz naquele ambiente porque quer colocar sua paz em outro. Ele desinstala você de situações que já não produzem crescimento. Ele mexe na sua zona de conforto quando percebe que você está se acomodando em algo que não te leva ao propósito. Algumas pessoas podem não entender por que você mudou, por que você se afastou, por que você decidiu seguir outro caminho. Mas não se preocupe. Quando Deus faz um ajuste espiritual, nem todo mundo ao seu redor vai compreender. Não é para eles entenderem. É entre você e Deus. Ele está te amadurecendo, te preparando, te moldando para uma nova fase que ainda não chegou, mas está muito perto. E cuidado, quando Deus começa a te alertar, ataques espirituais podem tentar te confundir. Coisas pequenas começam a dar errado, pessoas começam a te irritar, pensamentos aleatórios tentam desestabilizar seu coração. Mas saiba que isso não é sinal de derrota, é sinal de avanço. Quanto mais perto você está do que Deus quer fazer, mais o inimigo tenta distrair. Mas você não está sozinho, Deus está contigo. Talvez você esteja sentindo que perdeu a alegria, mas não perdeu. Ela só está abafada por tantas preocupações. E Deus está dizendo hoje: filho, respira. Eu estou cuidando de tudo. Ele não quer que você viva ansioso por coisas que Ele já resolveu. Apenas porque você não vê, não significa que Ele não está trabalhando. Às vezes o maior milagre acontece no silêncio. Deus está te ensinando a reconhecer a voz dele. E quanto mais você aprender, menos você cairá em armadilhas espirituais. Ele está afinando seus sentidos, ampliando sua percepção, despertando sua sensibilidade. O que antes passava despercebido agora se torna claro. O que antes te confundia agora começa a fazer sentido. Isso é maturidade espiritual. No final dessa jornada, você perceberá que cada alerta de Deus era, na verdade, um ato de amor. Ele não quer te ver perdido. Ele não quer te ver machucado. Ele quer te ver forte, preparado e alinhado com o propósito dele. Ele está te conduzindo passo a passo, mesmo quando você não percebe. E tudo o que ele faz é para te guardar e te levar mais longe. Quando Deus começa a te preparar para uma nova fase, ele primeiro te fortalece por dentro. Talvez você esteja passando exatamente por esse processo agora. Você sente que algo está mudando, sente que não é mais o mesmo, sente que seu coração está mais sensível às coisas de Deus. Isso não é acaso. Isso é o Espírito Santo te moldando em silêncio, te capacitando para viver coisas maiores que ainda estão por vir. E sabe o que é mais bonito nisso tudo? Deus não precisa de aplausos, não precisa de anúncios, não precisa de palco para agir.
Ele trabalha no secreto. Ele te transforma quando ninguém está vendo. Ele te restaura quando você está sozinho no seu quarto. Ele cura feridas antigas enquanto você apenas respira e tenta seguir o dia. A obra mais profunda de Deus acontece dentro de você, antes de acontecer ao seu redor. Muitas pessoas não vão entender esse seu novo momento. Elas vão dizer que você está diferente, mais calado, mais observador, mais cuidadoso. E estão certas. É Deus te amadurecendo. Ele está tirando a pressa, tirando a impulsividade, tirando a necessidade de provar algo para alguém. Ele está te dando sabedoria. E sabedoria, meu querido, é um dos maiores sinais de crescimento espiritual. Deus está te ensinando a confiar mais nele do que no que você sente. Porque sentimentos mudam, mas Deus permanece. O coração engana, mas Deus não falha. Às vezes você se sente fraco, mas isso não significa que você está fracassando. Significa apenas que você está sendo treinado para depender menos de você e mais dele. E depender de Deus nunca é sinal de fraqueza, é sinal de inteligência espiritual. Você não chegou até aqui por acaso. Sobre a sua vida existe um propósito, existe um plano, existe uma promessa. Você já venceu batalhas que muita gente sequer imagina. Já superou guerras internas que jamais foram vistas. E se você venceu o ontem, é porque Deus já está preparando o seu amanhã. Nada do que você vive hoje está fora do controle dele. Nada. E entenda uma coisa poderosa: todo processo espiritual termina em crescimento. Nada que Deus permite é desperdiçado. Até as lágrimas servem para limpar o caminho. Até a dor serve para te fortalecer. Até o silêncio serve para te ensinar. Você não está retrocedendo, está sendo refinado. E ouro refinado brilha mais depois do fogo. Deus está te conduzindo por um caminho onde você vai experimentar respostas que você esperou por anos. Portas que estavam fechadas vão se abrir. O que parecia impossível vai tomar forma diante dos seus olhos. E não porque você é forte demais, mas porque Deus é fiel demais. Ele honra quem permanece, ele levanta quem confia, ele recompensa quem não desiste. E quando esse tempo chegar, você vai perceber que tudo o que você passou te preparou para esse momento. Cada dor se transformará em testemunho. Cada lágrima se tornará aprendizado. Cada espera se tornará colheita. Deus não desperdiça processos. Ele usa todos para te levar exatamente onde você precisa estar. E antes de encerrar, eu quero te pedir algo importante. Não caminhe sozinho. Se essa palavra falou com você, se tocou seu coração, se despertou algo dentro de você, se inscreva no canal. Aqui você sempre vai encontrar mensagens que edificam, alertas espirituais, reflexões e palavras que fortalecem a sua fé. Deixe também o seu like. Isso ajuda a palavra a alcançar mais pessoas. E escreva nos comentários uma frase de fé, como: Deus nunca me deixou. Que Deus abençoe sua vida de forma poderosa. Que Ele guarde sua mente, sua casa, sua família e seu coração. Que Ele te mostre os caminhos certos, te livre do mal e te conduza sempre pela paz. E lembre-se, a Bíblia é clara, Deus sempre avisa antes de agir. E hoje Ele falou com você.